A paz do Senhor Jesus, lição de número 4, lição que tem por tema a paternidade divina. Embora estejamos tratando sobre Trindade, sobre as pessoas da Trindade, sobre a única essência, o único Deus, Deus é sempre tratado como Pai. Deus Pai, primeira pessoa, Deus Filho, segunda pessoa, e Deus Espírito Santo, terceira pessoa. Mas a Bíblia deixa bem claro que só existe um Deus, mas eles aparecem de forma distinta. E existem por aí um monte a gente chama de heresias, porque tenta explicar de uma forma que não bate bem. Por exemplo, existem algumas doutrinas que vai ensinar que Deus é o único e aparece fazendo diferentes papéis. Quando você assiste um filme, por exemplo, e vê lá uma pessoa fazendo papel de bonzinho, e depois você assiste outro filme e aquele mesmo ator está fazendo outro papel, e você às vezes não consegue entender o filme porque como alguém mau está fazendo algo bom, ou alguém bonzinho agora está tratando, está ali fazendo cena de uma pessoa má, então diria que Deus é apenas faz papéis diferentes. Mas isso não bate, porque às vezes nós vemos as pessoas agindo juntas. Inclusive no batismo de Jesus Cristo, já falamos aqui, a voz do Pai falando do céu, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e o Filho sendo batizado. Mas a Bíblia chama Deus de Deus Pai, né, a primeira pessoa. A Bíblia chama Jesus Cristo de Deus e chama o Espírito Santo de Deus. Então, para evitar de problema, a doutrina bíblica cristã mais aceita é que existe apenas um único Deus, mas que tem três pessoas, tá? Vamos prosseguir hoje falando apenas da paternidade de Pai, porque Deus, ele é tratado como Pai. E eu queria que você entendesse desde já que não é apenas Pai no sentido de Pai de Jesus, né? Mas também Pai no sentido da humanidade, no sentido daquele que provê, no sentido daquele que gera. O texto áureo vai dizer assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Está em João, capítulo 4, versículo 14. Vemos aqui então o Pai enviando o Filho para salvar o mundo. Em outras palavras, aqui o próprio Deus estava se tornando forma física e para vindo concluir, executar um plano de salvação de Deus. Verdade prática: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando a nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Nós vamos entender nessa lição, e já falei nas outras, que nós somos filhos adotivos. Jesus Cristo é o único filho unigênito. Unigênito é Jesus, gerado de Deus. Uma outra coisa que nós vamos chegar aqui também é que nós precisamos de entender que o tempo, ele só vale para nós. Às vezes não conseguimos entender Deus, na verdade não conseguimos entender Deus porque Deus ele é incompreensível. Mas fazemos mais confusão com Deus quando não conhecemos o tempo, quando não percebemos que não existe tempo para Deus. Quando percebemos que o tempo foi criado a partir de coisas perecíveis, eu e você, que o tempo foi criado a partir de que o universo veio a existir, então entendemos o tempo. Mas Deus, ele é antes das coisas perecíveis. Daí uma grande confusão.
A pergunta que eu já vou respondendo no início, dando spoiler dessa lição, é: desde quando Deus é Pai de Jesus Cristo? A resposta é desde sempre, porque o Jesus Cristo deixa bem claro que é antes que o mundo fosse formado. Jesus Cristo já tinha uma glória com o Pai. Então, na verdade, se é antes do tempo, é sempre, é eterno. Jesus Cristo é eternamente o Filho de Deus, antes do tempo e depois do tempo. Vamos prosseguir aqui para a verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando a nossa filiação. Então, veremos também sobre a concessão do Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo, Jesus Cristo o enviou. Aqui nas leituras diárias, nós teremos aqui em João capítulo 1, 18, estou lendo na versão NVI, vai dizer que ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito. O Deus unigênito está falando de Jesus Cristo. Não dá para fugir da doutrina da Trindade, porque a Bíblia deixa bem claro que só existe um Deus. Porém, vemos Jesus Cristo sendo chamado de Deus, o Espírito Santo sendo chamado de Deus e o próprio Deus Pai sendo chamado de Deus, embora concluímos que todos são o mesmo, agindo em três pessoas em prol da salvação da humanidade. Vamos adiantar aqui, vamos para a leitura bíblica em classe, que vai dizer assim. Primeiro João, tá? Primeiro João, temos João, que é o evangelho, é o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando temos primeira João, primeira epístola, está lá no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse. Vai dizer assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Lemos então aí 1 João, capítulo 4, do versículo 13 ao 16, e no 13 vai dizer que nós conhecemos que estamos em Deus, porque Deus nos deu o seu Espírito. Então, se alguém tem dúvida disso, deve buscar comunhão com o Espírito Santo. Vai dizer aqui no finalzinho que nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos deu. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. É uma característica, é o fruto da árvore, é o amor. É o amor para com Deus, é o amor para com os homens. Então Deus é amor e uma das características de quem de fato tem Deus na vida é ter o amor de Deus. Vemos aqui três principais objetivos desta lição. Já deixei bem claro para você que essa lição ela trata apenas da paternidade de Deus. Chamamos Deus de Pai. E por quê? É só isso que vamos tratar hoje. Os demais temas fica para a próxima aula. Primeiro objetivo está de amarelo na sua lição: compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Já dei um spoiler aqui, já falei que se Deus não está preso, limitado ao tempo, Jesus Cristo era Filho de Deus mesmo antes do mundo, do universo ser formado. Por isso, Jesus Cristo é eternamente o Filho de Deus. Se Jesus Cristo é eternamente Filho,
o Pai é eternamente Pai. Para não surgir aquela dúvida ou aquela heresia, quando foi que Jesus passou a ser filho de Deus? Deixa eu resumir isso aqui para você de uma vez também. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a parte que Deus vai dizer para Jesus assim: Tu és o meu filho e hoje te gerei, tá? Tu és meu filho, hoje te gerei. E já vou responder de uma vez também. Quando a Bíblia fala hoje te gerei, está dizendo hoje eu estou te apresentando ao mundo. Hoje estou manifestando no mundo por você. O texto é bem claro, ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito o fez manifestar. Nesse caso, Deus está manifestando o seu plano através do Filho. Quando Deus fala, hoje te gerei, não está dizendo, a partir de agora estou te criando, ou também, cuidado, porque o homem é criado. Deus, Jesus Cristo, não é criado. O Jesus Cristo Deus é gerado. Gerado é diferente de criado. Gerado é diferente de feito, beleza? Vamos prosseguir aqui. Segundo objetivo, reconhecer que confessar a Jesus Cristo como Filho é evidência de filiação divina. Aqui me assusta muito quando eu vejo pessoas que fazem de tudo para dizer que Jesus Cristo não é Deus de verdade. Isso é um problema, porque a Bíblia vai mostrar que se você declarar Jesus Cristo como Deus, você está no Pai, o Pai está em você, você é um crente salvo. Nós, né, as testemunhas de Jeová, por exemplo, que fala muito, né, como Deus Jesus Cristo, né, e não Deus Pai, Deus Jesus Cristo como um Deus inferior, isso é um problema muito sério para eles, porque a Bíblia mostra bem claro que Deus não está em quem não declara Jesus Cristo como Deus. Terceiro e último, aplicar os princípios do amor do Pai com base na vida cristã. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro objetivo da lição, está na leitura bíblica em classe. Mas vamos prosseguir aqui na explicação. Introdução. Na parte de amarelo está escrito: veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor. Jesus Cristo, então, por diversas vezes, deixou bem claro que o Pai, que Deus Pai, a primeira pessoa é um Pai. Jesus chamava-o de Pai, Abba Pai. E o amor de Deus que está em nós faz com que nós tenhamos também a mesma, o mesmo direito de chamar Deus de Pai, vamos dizer assim. Tópico 1.1. A revelação da paternidade do Pai. Já expliquei mais ou menos aqui e já falei em João capítulo 1, versículo 18, que Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito. Então, quando o Filho unigênito manifesta, ele está mostrando o Pai. Aqui de amarelo vai dizer: um só Deus, Pai de todos, e por todos e em todos vós. Então, o Pai, Jesus Cristo, é Filho de Deus, mas Deus é Pai de todos. Isso significa que nós também somos filhos de Deus, é claro, a partir do momento que aceitamos sermos filhos de Deus. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 8 e o versículo 6. Mas é aquele que gera o Filho. Gerar o Filho está em Salmo 2:7 e Hebreus capítulo 1 e o versículo 5.
Isso aqui vai mostrar que o Filho, Hebreus capítulo 1 e versículo 5, de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Veja João capítulo 14, versículo 26. Então vai dizer que entender a paternidade divina, isso é um consolo. Quando você entende que Deus é Pai, você passa a ter mais amor por esse Deus e mais confiança também. Da mesma forma que você confia ou deveria ter confiado no seu Pai, Deus é a nossa segurança também. Paternidade, com respeito a falar em amor do Pai e segurança, vemos aqui Tiago 1:17, vai dizer que ele é o originador de toda a boa dádiva. Então, tudo que é bom, Deus fez. Por isso, nós acreditamos e confiamos no Deus Pai. A paternidade eterna do Pai. Paternidade eterna do Pai. É o tópico 2. É o ponto 2 do tópico 1. Vai dizer que não tem início no tempo. Já expliquei isso aqui para vocês, então. Isso mostra que como Deus não está limitado ao tempo. Como Jesus Cristo já era filho do Pai antes de existir o mundo ou as coisas perecíveis. Então, mostra que o Pai é eternamente Pai e que o Filho é eternamente Filho. Jesus Cristo vai dizer assim no livro de João, capítulo 17, versículo 5. Vai dizer: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes do mundo existir, o Pai já estava com o Filho e tinha essa glória. Jesus Cristo já era glorificado e agora ele estava voltando ao Pai para receber novamente a glória, porque ele se despiu da sua glória para morrer como escravo por nós. Aqui na sua tela eu estou marcando de vermelho. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. De acordo com Efésios 1, versículo 3 e 4, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3 e Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vemos essas passagens mostrando tudo que que eu estou repetindo aqui desde o começo da aula. Vamos aqui para o ponto 3 do tópico 1. O Pai gerou o Filho. Já disse para você que gerar não é a mesma coisa que criar. Deus criou o homem, mas Deus não criou Jesus. Jesus foi gerado de Deus. Ele é geração de Deus, ele partiu de Deus. Eu espero que isso possa fixar em nossa vida, em nossa mente. Vamos ver aqui, o Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Isso implica em dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. Irmãos, olha só uma coisa. Jesus Cristo é autoexistente. Deus é autoexistente. Se Jesus Cristo é autoexistente, quando Deus criou o homem, ele precisou de soprar nas narinas do homem, dando-lhe fôlego de vida. Jesus Cristo não precisou disso. Quando eu prego sobre ressurreição de Jesus Cristo, eu falo sobre isso. Era preciso que alguém tivesse vida em si mesmo. Jesus Cristo só morreu quando ele quis morrer. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, ele expirou e morreu. Então entende-se que Jesus sofreu mais do que qualquer pessoa, porque ele tinha vida em si mesmo.
Jesus Cristo não poderia morrer se ele não quisesse. A verdade é essa. Agora vemos aqui, de acordo com João capítulo 10, versículo 30, o Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isso é compartilhado da mesma natureza divina. Então Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Em algumas passagens bíblicas, vai mostrar que o Pai ressuscitou Jesus. Em algumas passagens bíblicas, em outras, né, vai mostrar que o Filho ressuscitou dos mortos, e em outras vai mostrar que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Olha que interessante. O Pai ressuscitou Jesus, Jesus Cristo ressuscitou sozinho e o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Por isso é o único Deus agindo em três pessoas. Jesus vai dizer bem claro: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Só existe um Deus. 4. O Pai nos concede o Espírito Santo. Antes de explicar isso aqui, talvez esteja dando um nó na sua cabeça, e dá um nó mesmo, porque é difícil de entender esse estudo, mas vai tentando ouvir aí. O nosso problema é que nós ignoramos o estudo quando ele está difícil. Então você o escuta hoje, na próxima lição estou falando de novo, depois você escuta alguém pregando, e daqui uns dias esse tema de pessoas, três pessoas, uma única essência, três pessoas e um único Deus, um foi gerado, não foi criado, isso vai ficar mais nítido na sua cabeça, mais fluido. Isso vai ficar como uma coisa rotineira do dia a dia. Porque, infelizmente, nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente não explica por quê. Como assim? Então, vamos aprender, resolver esse problema, essa questão cristã. O Pai nos concedeu o Espírito Santo. Aqui é para mostrar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho de Jesus Cristo. Já falamos isso em aula passada. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de um modo distinto. Ele procede do Pai, de acordo com João 15, 26, e é enviado pelo Filho, em João 16, 7. Quem dá o Espírito Santo é o Pai, João 15, 26. Quem envia o Espírito Santo é o Filho, em João 16, 7. O Espírito Santo é o próprio Deus, de acordo com Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Eu espero que você esteja entendendo isso aqui, tá bom? Deus é Deus. Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, vemos ali quando o apóstolo fala com Ananias, né, marido de Safira, que você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu aos homens, mas mentiu para Deus. O próprio apóstolo chamando o Espírito Santo de Deus, mentiu para Deus. E o Espírito Santo, então Deus cria um plano de salvação para a humanidade, Deus Pai. Jesus Cristo vem e ele executa esse plano. E vemos agora o Espírito Santo enviado para ficar conosco todos os dias. Ele vai trabalhando em nossas vidas. Qual que é a função do Espírito Santo? Função 1. Ele nos aproxima do Pai, de acordo com Efésios 2,18. Ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Você tem o Espírito Santo? Então você tem testemunho que você é filho de Deus pelo próprio Espírito Santo que você tem. 3. E nos guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo não deixa sermos confundidos com heresias. Sinopse 1, para finalizar a parte 1.
A paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Vamos entrar agora na parte 2 aqui, no tópico 2 e aqui no ponto 1. O tópico 2 vai dizer, reconhecendo a paternidade do Pai. E o ponto 1 é, confessar a Cristo como Filho. Essa parte agora está mostrando nossa, porque na primeira parte vimos Deus manifestando, Deus dando o Espírito Santo, mas agora é a parte nossa como seres humanos. Confessar a Jesus Cristo como Filho de Deus e como Deus. Isso é importante, isso é um tema central na nossa fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Temos que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você não consegue fazer isso, não consegue entender isso, Deus não está em você. Essa é a verdade. Vimos aqui na parte amarela que reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai, de acordo com João, capítulo 14, versículo 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que está no capítulo 14 e o versículo 6. Vamos aqui, só para a gente dar mais um puxão de orelha, negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. 1 João 2:23. É preciso que cada crente, então, tenha um coração cheio de gratidão e de fé e proclamar, declarar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Como vemos lá em João capítulo 20, versículo 28, né? Se não me engano, o apóstolo Pedro falando, Senhor meu e Deus meu. Ponto 2 do tópico 2. Perfeição do amor do Pai. Já falei aqui na aula passada que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, enquanto não tínhamos nada para oferecer. Esse é o amor do Pai. Esse é o amor que não pede nada em troca, tá? Deus não nos amou porque nós tínhamos algo para oferecer para Ele. E é claro que quando nós amamos Deus, nós abrimos mão, renunciamos às nossas próprias vontades, mas para viver a perfeita vontade de Deus. Então, nós não estamos deixando coisas boas para viver coisa ruim. Pelo contrário, estamos aproximando da felicidade de Deus, do amor de Deus. Somos aceitos por Ele com todos os direitos de filho legítimo. Deus nos ama de verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância pode nos separar desse amor, de acordo com Romanos 8, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? E começa a perguntar um monte de problemas. Mas estamos firmes. Esse amor é pessoal e não apenas geral. Esse amor é pessoal e não apenas geral. É um amor individual. Isso aqui quer dizer que Deus ama cada pessoa de uma forma especial. Deus não ama a humanidade assim como, sei lá, uma manada de bois. Não, Ele ama você do jeito que você é. Deus te fez do jeito que você é e Ele te ama do jeito que você é, tá? Isso é importante sabermos também. Somos filhos, somos diferentes uns dos outros e Deus nos ama com as nossas diferenças. No ponto 3 do tópico 2,
as bênçãos da filiação divina. A gente fala de filiação aqui, é importante saber. Por que filiação? Porque somos filhos adotivos. Adoção. Jesus Cristo é o único unigênito. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João, capítulo 4, versículo 17, vemos então que não precisamos de temer, porque nós não somos mais escravos. Igual Quelino, né? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas é um filho livre, amado e aceito em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 15. O fato de sermos filhos de Deus e já estamos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o comentarista da lição vai dizer: isso não significa que o crente não possa perder a salvação, porque existe uma doutrina que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. A doutrina, o conselho doutrinário que programou esse estudo não acredita dessa forma. Por diversas passagens bíblicas, por exemplo, aquele que perseverar até o fim será salvo. É preciso de que tenhamos perseverança. Ele vai citar aqui Ezequiel 18 e 24 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, para mostrar que o crente precisa permanecer fiel. Precisa permanecer com a lamparina acesa e azeite de reserva em suas vasilhas para ser salvo, para herdar. Guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. E a importância do amor do Espírito Santo, do amor de Deus em nós e do Espírito Santo vai dizer aqui: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Vemos aqui, então, que o amor de Deus, ele lança fora o medo, quando o amor de Deus está em nós. Quando nós estamos amando, porque Deus também está em nós. Nós não temos medo, nem da morte, nem de ir para o inferno, porque estamos seguros em Cristo Jesus. Só para lembrar aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, vai dizer: quem está de pé, olhe para que não caia. Ou seja, é preciso manter a nossa comunhão com Deus. Sinopse 2. Confessar que Cristo é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. É o que terminamos de dizer neste tópico. Confessar a Jesus Cristo mostra que nós somos de fato filhos de Deus e temos comunhão com o Pai. Vamos para o tópico 3, para finalizarmos essa lição. Vai dizer o seguinte: a experiência do amor do Pai. E no ponto 1, o amor é aperfeiçoado no crente. O amor é aperfeiçoado no crente. Vemos aqui então que, mas qualquer que guardar, isso aqui está em João, 1 João, capítulo 2, versículo 5. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. É aqui que entra um cajado para nós. Vivemos em uma época em que as pessoas não leem mais a Bíblia, não estudam mais a palavra de Deus. Mas aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 5, vai mostrar que temos que guardar essa palavra. Quando você guarda a palavra, o amor de Deus está em você. E você é o quê?
aperfeiçoado. Santificação progressiva, você cresce espiritualmente falando. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Qual é a vontade revelada de Deus? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui defendendo a palavra de Deus de uma forma apenas militando nisso, não. Nós estamos usando a palavra de Deus. Veja, por exemplo, 1 João, capítulo 5, versículo 3. Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nossos corações. Um exemplo aqui é Tiago, capítulo 1, versículo 22. Temos que refletir Deus nesse mundo. Temos que mostrar o amor de Deus ao mundo. Pensa uma coisa aqui, eu já falei isso nessa lição. Deus Pai, ele nunca foi visto por ninguém, mas o Filho, Deus Filho, o revelou. Não foi assim? Mas o Deus Filho foi para o Pai e deixou quem? A igreja. Agora é nosso papel refletir a luz de Deus nesse mundo. Será que estamos fazendo isso com perfeição ou que estamos deixando a desejar? Temos aqui agora no ponto 2 do tópico 3, o amor é a marca dos filhos de Deus. Eu espero que isso aqui esteja bem claro. Vai dizer aqui, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. 1 João, capítulo 4, versículo 12. O amor é a marca dos filhos de Deus. Amor é a marca dos filhos de Deus. Aqui no ponto 3, fomos amados primeiro. Já falei isso aqui, que Deus nos amou quando não tínhamos nada para oferecer, que é um amor que não exige nada em troca. Não é aquele amor que você troca uma relação, algo do tipo, mas é um amor incondicional. Isso foi muito falado na aula passada. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, tá? É a hora que Deus deveria nos odiar, ele estava nos amando. Somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus e ao próximo e ao inimigo. Romanos capítulo 5, versículo 5 vai mostrar isto. Antes da nossa redenção houve uma cruz sangrenta, preparada por amor. Veja João capítulo 15, versículo 13. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Amor imerecido. Temos que amar o nosso próximo. Sinopse 3. O amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Então, a terceira parte da revista deixou bem claro que o amor de Deus, o amor do Pai, ele é aperfeiçoado em nós. E quando lemos a palavra de Deus, quando guardamos os mandamentos de Deus e não temos medo, temos segurança, não nos deu o Senhor espírito de temor, mas de ousadia. E ele molda o nosso caráter. Devemos ficar cada vez mais parecidos com Jesus. Para concluir, a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A parte de amarelo, a nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana, tá? Quem é que deu iniciativa para sermos filhos de Deus? O próprio Deus.
e amorosa. É, pela soberania de Deus e pelo amor. Deus então escolheu que seríamos filhos dele pelo seu amor e pela sua soberania. Pelo seu amor é porque Deus é amor. Pela sua soberania, porque não temos que discutir isso com ele. Garantindo-nos a plena confiança para o dia da eternidade, ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Na tela de vocês está um questionário ou conteúdo revisado, que vai perguntar o que significa a expressão o pai gerou o filho. Vai dizer que não é criado, é gerado, possui a mesma essência divina. O que significa conhecer a filiação divina de Cristo? É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e o único acesso legível ao Pai. Não adianta buscar o Pai por outros meios, é só por Jesus. Qual a relação entre a nossa filiação a Deus e a preservação da salvação? O amor do Pai assegura a nossa filiação e nos livra do medo da condenação, embora devamos permanecer firmes para não perdermos a salvação, a nossa coroa. 4. Qual é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro de Deus? Resposta: guardar a palavra de Deus. Estudo da palavra, escola bíblica dominical é muito importante. 5. De que forma os cristãos tornam visíveis a humanidade e o amor de Deus? Vivendo em amor. É o que falamos aqui. Precisamos. Jesus Cristo veio mostrar o Pai. Agora nós mostramos Jesus Cristo, porque o Espírito Santo está em nós. Deus está em nós. Pessoal, ficamos por aqui. Comente aí, deixa uma paz do Senhor, pelo menos. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.